Dado então a primeira lei de Newton, é natural a gente definir o conceito de força. Então, o que vem a ser a força? Então, 5.4, força. Bom, a fim de a gente definir então a unidade de força, a gente usa a aceleração, tá certo? Então, para tal, a gente toma um corpo de 1 kg e define então 1 newton como sendo a força que o acelera em 1 metro por segundo ao quadrado. Então, você tem 1 kg e define-se uma força igual a 1 newton, aquela que infere a esse objeto uma aceleração igual a 1 metro por segundo ao quadrado. Isso para um corpo de 1 kg. Então, 1 newton é a força necessária para que você ponha ou infira a ele uma aceleração de 1 metro por segundo ao quadrado, dado que a massa desse objeto seja de 1 kg. Certo? Isso define 1 newton. É isso. Poderia ser outra coisa, poderia ter inventado outra brincadeira. Não, inventaram essa porque acharam conveniente homenagear o Newton. Ponto. Em geral, se um corpo padrão, esse corpo de 1 kg, tem uma aceleração de módulo A, a gente sabe então que uma força age sobre ele e, por definição, o módulo da força em Newton é igual ao módulo da aceleração. Pro peso padrão de 1 kg, o módulo da força é igual ao módulo da aceleração, certo? Onde a aceleração aqui é mensurada em metros por segundo ao quadrado. Dessa maneira, uma força é medida pela aceleração que produz, e assim como a aceleração, a força também é uma grandeza vetorial, tendo módulo, tendo orientação, tendo sentido, tá certo? E se combina exatamente com as regras vetoriais. Então, força é uma grandeza vetorial. Obedece todas as regras de computação, de soma, de produtos, etc., de vetores. Então, isso significa que quando duas ou mais forças atuam sobre um corpo, a gente pode sempre calcular a força total, ou como a gente comumente chama, de força resultante, tá certo? Como é que a gente faz isso? A gente soma vetorialmente as forças uma a uma, como somas vetoriais. O vetor tem lá um conjunto de forças, somo essas forças todas, eu tenho como resultado a minha força resultante. De fato, uma única força com modo e orientação da força resultante vai ter o mesmo efeito sobre o corpo que todas as forças agindo simultaneamente. O que eu quero dizer? Imagina que eu tenho uma força para cá, tenho uma outra força para cá, e aí eu tenho uma força que eu chamo de força resultante para cá. Aplicar essa força e essa força é o mesmo que aplicar somente essa força. O resultado é exatamente o mesmo, certo? Isso se chama, então, princípio da superposição das forças. A gente pode, então, pegar todo aquele conjunto de forças e trocar por uma só, que é dado pela força resultante. O enunciado mais rigoroso da primeira lei de Newton, baseado na força resultante, pode ser escrito. Então, vou escrever um novo enunciado para a primeira lei de Newton, que é um pouco mais rigoroso. Então, se nenhuma força resultante atua sobre um corpo, ou seja, a minha força resultante é igual a zero, sua velocidade não pode mudar.
e, consequentemente, não sofrendo nenhuma aceleração. Tá certo? Veja que um corpo pode estar sujeito a muitas forças, mas se a força resultante for zero, o mesmo não sofre aceleração. Basta você ter forças que se cancelem uma a uma, está todo mundo sujeito a um monte de força, porém, se a força resultante é nula, a aceleração sobre ele também será nula. Vale só enfatizar para concluir aqui o que significa ser um referencial inercial. Porque, de fato, as leis de Newton elas não valem para todo e qualquer referencial. Elas valem porque a gente define como sendo referenciais inerciais. Então, o que vem a ser esse referencial inercial, só para a gente concluir? Então, as leis de Newton elas não se aplicam, como eu disse, a todo e qualquer referencial, somente aos ditos referenciais inerciais. Então, o que vem a ser o referencial inercial? Referencial inercial é um referencial para quais as leis de Newton são válidas. Tá certo? Então, esses são referenciais inerciais. Bom, vejamos um exemplo para a gente entender o referencial inercial. Então, suponha que você tem aqui o planeta Terra, ó, e o planeta Terra é uma bola de gelo, você está na área glacial, ela está bem polida, assim, não tem atrito nenhum nela lá, tá uma maravilha. Muito bem, suponha que tem um disco que deslize sobre essa pista de gelo, basicamente aí, e que não tem nenhum atrito. Então, a sua esferinha está se movimentando aqui no movimento circular igual à Terra, porém não causa nenhum atrito em relação ao seu disco. Então suponha que esse disco ele deslize aí sobre essa pista de gelo que não infere nenhum atrito e que ele cobre todo o planeta, tá certo? Esse gelo como um todo. E suponha que ele vá desde o Polo Norte aqui, ó, até Polo Sul. Então tá aqui seu disquinho aqui, ó. Ele começa a caminhar. Bom, apesar da rotação da Terra, se observarmos o disco a partir de um referencial estacionário no espaço, então eu estou olhando ele daqui, ó. Estou dando uma olhada de fora do planeta. O que a gente observa é que o disco se move para o sul ao longo de uma trajetória retilínea, tá certo? Então ele vai caminhar para cá e seguindo uma trajetória retilínea. Isso porque o solo não infere nenhum tipo de atrito no meu disco. Então, basicamente, o que a Terra faz a rotação da Terra, né? É o gelo escorregar por debaixo do disco, tá certo? E ele vem então caminhando do norte até o sul. Muito bem. Entretanto, se a gente observar o disco de um ponto no solo, então imagine que eu venho aqui, criei uma estaca aqui, subi aqui numa torre e agora estou observando ele daqui. E eu estou preso agora à Terra, tá certo? Então, se a gente observar o disco desse ponto no solo, que agora acompanha a rotação da Terra, o que a gente vai observar é que a trajetória não vai ser mais uma linha reta, tá certo? Como a velocidade do solo sobre o disco aumenta, né, com a distância, ou seja, cada vez maior aqui a velocidade, porque o raio é maior, e a distância do polo, do nosso ponto de observação, que está fixo no solo, o disco parece sofrer um desvio. Então, para quem está preso no solo, ao invés dele seguir essa trajetória que ele seguia antes, que era uma trajetória do norte para o sul, ele começa a ter uma trajetória que é curva, tá certo? Essa deflexão aparente, ela não é causada por nenhuma força, tá certo? Porque não tem força nenhuma atuando sobre o sistema, como exige a lei de Newton, tá certo?
mas ela é causada simplesmente pelo fato que observamos o disco a partir de um referencial que está em rotação, tá certo? Ou seja, nesse caso, o solo não é um referencial inercial, tá certo? Então, é possível você observar isso aqui, mesmo numa situação onde não tenha forças atuando sobre o seu objeto. Quando? Quando você está num referencial não inercial. Se você estiver num referencial inercial, a velocidade vai ser sempre constante e não vai mudar em módulo nem em direção. São nesses referenciais, os referenciais inerciais, que as leis de Newton são válidas. Tá claro? Então é sempre importante ter em mente que você precisa estar num referencial dito inercial para levar em conta as equações de Newton.